Canal Pet. Oferecimento Aquarium Clínica e Pet Shop. Agora com urgência e emergência 24 horas. Você sabia que os circuitos aéreos são como parques de diversão para os felinos? Limpeza e alimentação adequada podem garantir vida longa ao seu nadador de estimação. O assunto sempre gera dúvidas. Condomínios podem proibir morador de ter animal de estimação? Hoje é dia de falar sobre diabetes. É preciso estar atento, porque a doença é silenciosa. Continue com a gente, esse é o seu Canal Pet de hoje, que está no ar. Eles não têm medo de altura e são apaixonados por tocas e esconderijos. Além disso, não importa se você mora em casa ou em apartamento, com paciência é possível sim educar o seu felino. Confira agora a experiência da advogada Gisele Soares. Snow, Peter, Sansa, Pandora, Pretinha, Frajola. Onde hoje moram 6, já passaram vários. Então, meu esposo ficava só em casa e queria uma companhia, queria um bichinho e eu não queria de jeito nenhum. Até que eu comecei a conviver com gatos de amigos meus e comecei a gostar, a me afeiçoar. Então, um dia, vendo as páginas de ONGs, eu encontrei a foto da Mia. E ela estava com uma amiga minha conhecida, né? E eu entrei em contato com ela e pedi para conhecer. E daí foi amor à primeira vista. Então, na mesma semana, eu trouxe ela para casa e começou essa relação de gateira, né? A primeira necessidade de um serviço especializado para gatos surgiu como cat sitter, sempre que o casal precisava viajar. Todas as vezes que a gente viajava, né, eu fiquei sem saber como a gente iria cuidar deles durante a viagem, porque cachorrinho precisa ter alguém direto. Já o gato não, ele tem a questão do ambiente dele, né? Então ele fica bem no ambiente dele. E aí tem esse serviço de pet care, que vem a pessoa na sua casa, aí faz todo o serviço que precisa deles, que é limpeza de caixas, brincar com eles, colocar comida e basta. Não demorou e Gisele hoje, com 6 gatos em um apartamento, precisou iniciar o processo de educação felina. No caso, como são 6 gatos e o ambiente é pequeno, a gente precisa ter território para todo mundo, né? Porque senão existem conflitos que acontecem. Inclusive, a nossa Pretinha, ela é bastante arisca, né? Bastante briguenta. Para ela, especificamente, isso é importante. A verticalização, né? Como também brincadeiras, né? Todos os dias a gente tentar gastar a energia dela, brincar com ela com peninha, com brinquedos, né? E tentar tirar o foco dela dessa questão de que ela é muito caçadora. Para isso, buscou um especialista no assunto. A educadora de felinos, Rafaela Atanásio, explica os vários motivos que fazem as pessoas procurarem esse tipo de serviço. O gato está fazendo xixi fora da caixinha e o tutor não sabe como resolver esse problema. É uma das maiores buscas que eu tenho, é micção em local inadequado. Socialização, quando a pessoa vai adotar um gatinho novo, ela costuma me procurar também para que eu possa fazer essa adaptação do novo gato na residência. Para redução de estresse, os tutores me procuram também. A destruição de móveis é outro motivo na busca do controle do comportamento dos gatos. Então, procura também por pessoas que querem resolver esse problema, né, de arranhadura. Mas o que a gente tem que ver sobre a arranhadura é que simplesmente comprar um arranhador não vai resolver. Tem gato que não chega nem perto. Então tem todo um manejo que a gente faz com o arranhador, com o gato, com o ambiente em que o gato vive, para que ele possa parar de fazer esse comportamento que não é um comportamento inaceitável para ele, é inaceitável para nós. O tempo de duração desse processo de educação vai depender mais do empenho do tutor do que do comportamento do próprio gato. Meio que eu treino o tutor para que o tutor trabalhe o gato. Então eu vou conversar com esse cliente, eu vou explicar a esse cliente como ele vai lidar com o gato dele. Porque não adianta eu vir na casa do cliente, eu falar com o gato, eu trabalhar com o gato e simplesmente o gato só me atender. O gato precisa aprender a conviver e a estar ali com quem vive com ele. Para colocar em prática esse processo, Rafaela utiliza um circuito verticalizado, tipo esse na casa de Gisele,
que é uma ótima solução para quem cria gatos em apartamentos. O circuito Caminho de Gatos, ele é todo um conjunto de prateleiras e nichos que a gente instala para verticalizar o ambiente do gato. O que é verticalizar? É a gente oferecer ao gato um ambiente mais próximo da natureza dele. A maioria dos gatos, eles preferem estar no alto, porque ele consegue ver todas as pessoas, ele consegue ver todos os pontos da casa em segurança. Dizem que eles atraem sorte e prosperidade. Mas como todo pet de estimação, os peixes também têm necessidades específicas. E a gente vai te ajudar a entender como eles podem ser uma boa opção para sua casa ou escritório. Impossível não ficar paralisado diante de tanta beleza. Os aquários são realmente fascinantes. Podem ser de água doce ou salgada, com plantas naturais ou apenas corais. Há 14 anos no ramo do aquarismo, Jean explica que não é preciso muito para iniciar esse hobby. Qualquer peixinho que a pessoa crie já está fazendo parte do hobby. Se a pessoa quer entrar no hobby criando apenas um beta, o peixe beta, que é o mais simples que tem, é um peixe bem resistente, é um peixe que não precisa tantos equipamentos que precisa de um aquário, porque o beta ele consegue sobreviver sem o filtro. Então, uma beteirazinha, sem todos aqueles acessórios de iluminação, de filtragem, tudo, ela mesmo sem esses equipamentos, o beta ele sobrevive bem. Tá, e se eu quiser começar com um aquário maior? A pessoa já pode montar um aquáriozinho de 30 centímetros e coloca iluminação, filtro, substrato fértil, se for para usar planta natural, ou então a areinhazinha só para a questão estética, já está um aquáriozinho para começar o hobby já de bom tamanho. Outro ponto que precisa ser levado em consideração é na hora da escolha dos peixes que você vai colocar no aquário. A gente já viu que é impossível não se encantar até pela diversidade, mas não dá para ir escolhendo todo tipo de peixe de forma aleatória para colocar no mesmo aquário. E o especialista vai explicar por quê. Um peixe não vai sobreviver bem, um peixe de água alcalina na água ácida, nem também um peixe de água ácida na água alcalina. Isso daí não vai ter futuro. A gente tem que direcionar o cliente para que ele não faça certos erros. E se eu quiser um aquário apenas com corais? É possível? Se a pessoa disser, não, eu quero um aquário com corais, aí sim é onde entra todo um cuidado diferenciado, porque a gente tem que colocar um aquário com a iluminação adequada, com a filtragem adequada, tudo nos parâmetros para que aquele coral possa ser colocado lá, sobreviva e comece a reproduzir lá no aquário, porque o aquário marinho tem isso. Você começa com pequenas peças de corais e com o passar do tempo elas vão se transformar em colônias grandes e bonitas. Isso é o que dá o gosto no aquário marinho. Uma novidade que anda bem em alta é a criação de peixes em lagos. A pessoa hoje que tem uma casa que não quer ter um aquário dentro de casa, a pessoa vem em busca de uma coisa mais natural do lado de fora. E a gente constrói e faz um lago artificial com carpas e uma cascata, uma cachoeira, como ele quiser. E só reforçando, o aquarismo é sim um hobby para todos os bolsos. Nós trabalhamos com peixes aqui a partir de R$2 e vai até 1.500, 2.500, depende. Todo mundo imagina que não, o aquário mais caro é o de água salgada, mas existem peixes de água doce, por exemplo, como um aruanã, são peixes que custam 10, 12, 15 mil reais ou até mais. O céu é o limite e também depende muito do bolso.
regras de condomínio não podem proibir o morador de ter um animal de estimação. O direito é claro. O condomínio pode regulamentar, dentro dos limites legais, a permanência, o trânsito e a convivência desses animais, mas não pode proibir. Veja o que diz o advogado Pablo Mendonça. A lei é municipal e deixa claro algumas regrinhas que devem ser seguidas pelos tutores em nome de um bom convívio. A Lei 2688, de março de 99, fala da obrigatoriedade do uso de guias em espaços públicos, independente da raça ou do tamanho do animal. Então você já sabe, nada de andar com pet solto pela rua. Algumas raças, como Doberman, Fila Brasileiro, Pastor Alemão, Rottweiler, Bull Terrier e Dog Alemão, e da mistura dessas raças, além da guia, devem usar também a focinheira, tanto em espaços públicos quanto em condomínios. E esses cães citados não podem ser conduzidos por pessoas menores de 16 anos. A lei trata ainda de multa em caso de descumprimento e também de ataque a pessoas. Sérgio Ribeiro tem pet e é síndico de um prédio. Conta um pouco dessa rotina em condomínio. Além do regimento interno que nós temos, aviso nos elevadores, né? E sempre orientando a eles a descer com o pet na coleira, com a focinheira. Uma rotina tranquila quando há bom senso. Teve casos aqui de quando a pessoa entrar no elevador, o cachorro ficar nervoso, ficar latindo e a pessoa ficar com medo. Aí ele pede para não entrar. Isso já aconteceu também. Mas, graças a Deus, problema nenhum a gente tem aí com o morador, corre tudo bem, tudo certinho, com o regimento interno, com os avisos que nós colocamos no elevador, nunca tivemos problema. O transporte no elevador, se tem que ser no braço, ou com coleira, ou focinheira e vários outros pontos, tudo isso é definido pelo próprio condomínio. Aí tem que ser convencionado, né? Tem que tanto existir uma assembleia para deliberar isso em convenção ou em regimento, né? Em se tratando de elevador, geralmente a gente vai encontrar legislação sobre isso no regimento interno do condomínio. Uma vez que a convenção é tida como a lei do condomínio, né, bem engessada, o legislador estipula um quórum de 2/3 para tanto aprovar como alterar ela, e já o regimento interno é uma lei que o quê? Na verdade, ela é regulamentação de uso das áreas, né? Então aí sim que se cria uma legislação sobre como utilizar o elevador, né? Hoje já temos alguns condomínios que existe o Play Dog, né? Então nesse condomínio ela também vai estipular, né, qual a área, né, que o animal pode estar transitando, né, o que pode fazer nesse Play Dog. Mas até onde vai o poder do regimento? Será que ele pode proibir, por exemplo, animais no prédio? Podemos encontrar ainda algum amparo sobre isso em algumas convenções antigas, né, desatualizadas. Mas isso já fica configurado, entendido por nós, advogados e o meio jurídico como um todo, como a chamada lei morta, né, uma lei que não tem mais validade. Porque não se pode proibir. Aí a gente está entrando em direito constitucional, em direito de propriedade, que é muito maior do que essa convenção ou esse regimento. Então ela perde a eficácia perante o nosso ordenamento jurídico. Hoje é pacífico na jurisprudência que não se deve proibir de forma alguma a convivência de animais em condomínio. Já é considerado por muitos como um ente da família, o pet. O advogado destaca que o peso maior nesse convívio é mesmo o comportamento do animal e o do dono. O que significa que um grande porte, né, vai me dar muito mais dor de cabeça do que um de menor. Não tem como ter. Isso vai depender de cada animal e de cada tutor do pet. Nos casos de atrito por tentativa de proibição de animais ou até da quantidade por apartamento, o advogado explica que o judiciário tem sido mais favorável aos tutores. Ele recebeu uma advertência, ele tem a possibilidade, que aí tem que se analisar a convenção e o regimento daquele condomínio, mas ele tem a possibilidade de recurso administrativo perante o próprio condomínio, né, que aí um próprio conselho consultivo que vai estar julgando isso, ou até mesmo levar isso para uma assembleia, ele tem como, né, conseguir com outros condôminos, está estipulado isso na lei federal, né, que é o Código Civil. Se ele conseguir 1/4 de assinatura, ele pode estar convocando uma assembleia para tentar estar
revogando isso aí, e se ele não conseguir, né, na esfera administrativa, que é perante o próprio condomínio, ele pode também estar buscando o judiciário. O que a gente está encontrando hoje muito é a situação de proibição, né, condomínios que querem proibir qualquer animal de adentrar, e aí, ou o porte também, às vezes o animal de grande porte não querem proibir, ou a quantidade, né, 2, 3 animais e também querem proibir. Então, já temos várias decisões, inclusive no nosso estado, né, de condôminos que estão conseguindo, pleiteando e conseguindo lograr êxito em demandas judiciais em relação a isso, de adentrar no seu imóvel com o seu animal, seja 1, 2, de grande porte. E não adianta, eles estão na maioria dos apartamentos e das casas. E o bom mesmo é ficar de olho nas regrinhas da boa convivência. Bastante conhecida dos humanos, a diabetes pode vitimar também nossos animais domésticos e, acredite, a incidência já é crescente entre eles. Veja o que diz a médica veterinária Carolina Cardoso. O diabetes mellitus nada mais é do que a falta completa de insulina ou a falta de uma parte de produção de insulina. E aí, sem esse hormônio, a glicose ela é a principal fonte de energia que a gente tem no nosso corpo. Então a glicose não tem como entrar na célula se não tem esse hormônio para fazer isso. Ele começa a perder peso, ele sente muita sede, porque a glicose ela atrai água. Então se eu tenho muita glicose acumulada no meu sangue, quando o rim filtra a glicose, ele joga essa glicose fora. Só que a água vai junto, ele perde muito xixi e bebe muita água. Então são esses os sintomas. Perda de peso, muita sede e muita urina. No cão, a diabetes é mais provocada por alteração autoimune. Eu tenho uma degeneração do pâncreas que leva à falta de produção da insulina. Mas a gente já vê pacientes obesos
predispostos a diabetes também. Então, do mesmo jeito que acontece no ser humano, a obesidade levando ao diabetes. No gato, ela já é totalmente dessa forma, como no ser humano. A obesidade leva a um excesso de produção de uma outra substância, que é a amelina, que faz uma lesão no pâncreas e a falta de insulina. Labrador, Beagle, Cocker, esses cães que são esses do focinho mais longo, orelhinha mais longa, que são os cães que eram de caça antes, porque eles têm um metabolismo mais lento. Só a gente tem um excesso de acúmulo de energético, né? Eu tenho pacientes que não têm atividade, não exercem atividade por falta de espaço, muitas vezes só descem para fazer xixi e cocô na hora que o tutor tem um tempo rapidinho, né? Então não tem tempo para passear, para exercer uma atividade, para gastar energia. E aí são mais sedentários, dormem mais, dormem o dia todo e com certeza também a predisposição a ganhar mais peso. O tratamento do diabetes é um tratamento extremamente delicado, porque o diabetes é uma doença que ela tem influência, qualquer outra doença atrapalha o controle do diabetes. Porque existe uma coisa que a gente chama de resistência insulínica, que é inclusive um dos fatores que geram diabetes, né? E as inflamações, elas levam à resistência insulínica. Então, se eu tenho um indivíduo com uma inflamação no olho, por exemplo, e ele é diabético, o diabetes dele vai descompensar. Se eu tenho um indivíduo com uma doença periodontal grave, né, cheio de tártaro, de cálculo dentário, o diabetes dele nunca vai compensar. Então, não é só entrar com insulinoterapia, né? É muito mais do que isso. É controlar o paciente como um todo. A edição de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe, todo o nosso conteúdo fica disponível no nosso canal do YouTube para você acessar, assistir e, claro, compartilhar. Siga a gente nas redes sociais. Fica em casa, tá? A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!